Êxodo 4, do 10 ao 12. Com essa virada de tempo está atacando minha alergia também. Eu acho que está todo mundo assim, um pouquinho resfriado, com a alergia atacada. É por isso que minha voz está assim, meio estranha. Todos acharam? Amém? Diz assim: Disse, porém, Moisés ao Senhor: Ó Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora que falaste ao teu servo. Não consigo falar bem. Disse-lhe o Senhor: Quem deu boca ao homem? Quem o fez surdo ou mudo? Quem lhe concede vista ou o torna cego? Não sou eu, o Senhor? Agora, pois vá, eu estarei com você, ensinando-lhe o que dizer. Aqui vemos Deus chamando Moisés para libertar o povo do Egito. E a reação de Moisés foi falar com Deus que não conseguia, dar várias desculpas e falava: Senhor, eu não consigo, Senhor, eu não sei o que falar, Senhor, eu não sou capaz. E foi dando desculpas e mais desculpas. Quantas vezes nós fazemos o mesmo quando o Senhor nos chama para fazer algo? Nós damos desculpas para o Senhor, falando que não conseguimos, falando que não somos capazes. E nessa mensagem, o que o Senhor falou muito comigo é: não deixe o medo te paralisar. Muitas vezes nós deixamos de viver algo novo do Senhor por conta do medo. Se Moisés tivesse falado para Deus que não iria, o propósito de Deus não deixaria de ser cumprido, pois Deus enviaria outra pessoa para libertar o povo do Egito. Porém, Moisés deixaria de viver o propósito que Deus tinha na vida dele. Quando nós falamos não para Deus, o Senhor não perde nada, porque Ele é Deus. Ele pode fazer acontecer a hora que Ele quiser. Mas nós, quando falamos não, nós perdemos tudo. Perdemos a oportunidade de viver o nosso chamado, perdemos a oportunidade de viver o nosso propósito, perdemos a oportunidade de viver coisas maravilhosas com Deus por conta do medo. E enquanto eu refletia sobre essa mensagem, porque eu sou uma pessoa muito medrosa, e quando eu refletia, o Senhor falava comigo a primeira coisa: seja conduzido por mim. Seja conduzido por Deus. Precisamos nos deixar ser conduzidos pelo Senhor. Só viveremos verdadeiramente o nosso propósito e chamado quando o Senhor nos conduzir. Não adianta nós querermos viver o nosso propósito tendo o controle das coisas. Não adianta a gente querer viver o nosso chamado, viver algo maior, viver algo além com as coisas do nosso controle. Tudo tem que estar no controle de Deus. Se o Senhor falou, vai, porque Ele vai te capacitar. Se o Senhor deu a visão, Ele vai dar a provisão também. Muitas vezes a gente acha que o Senhor deu a visão, a gente tem certeza do nosso chamado, a gente sabe qual é o propósito de Deus, mas as coisas não acontecem no nosso tempo e a gente acaba se frustrando, achando que porque Deus falou, vai acontecer naquele momento, e muitas vezes não é assim. Deus fala, Deus dá a direção, mas tudo envolve um processo que nos molda, um processo que nos prepara, um processo que nos capacita para viver ainda o novo de Deus. Em Salmos 25:12 diz: quem é o homem que teme o Senhor? Ele o instruirá no caminho que devemos seguir. Quando buscamos a Deus, Ele nos instrui a cada passo que damos. Quando nós entendemos isso, nós entendemos que não vale a pena ir adiante, conquistar bênçãos terrenas, viver o nosso propósito, viver o nosso chamado, se o Senhor não estiver nos conduzindo. O Senhor nos conduz em cada passo que a gente for dar, se nós o buscarmos. Ele quer direcionar os nossos passos. E quando nós estamos direcionados por Deus, mesmo que aconteçam algumas diversidades,
nós sabemos que o Senhor está conosco nos guardando. E enquanto eu lia, eu ia refletindo e ficava pensando no povo de Israel quando estava no deserto. Eles estavam sendo direcionados por Deus. E o Senhor os protegia de dia, do sol, com aquela nuvem. O Senhor os protegia de noite, com aquela coluna de fogo. E assim também é nas nossas vidas. Quando nós somos conduzidos e direcionados por Deus, o Senhor nos protege, o Senhor nos guarda, o Senhor nos guia, nos direciona em cada passo que a gente for dar. A segunda coisa que o Senhor falou comigo é: não deixe o medo te impedir de viver o propósito de Deus. Quantas pessoas não vivem o propósito de Deus, assim como eu, por conta do medo? Quando o Senhor fala, quando o Senhor dá a direção, sente medo. Medo do que vão falar, medo da rejeição, medo de não conseguir, medo de não dar certo. Olha para os nossos recursos humanos e fala: não tenho como fazer isso que o Senhor me direcionou, porque eu simplesmente não consigo, não tenho financeiro, não tenho nada para fazer. Mas quando o Senhor direciona, Ele sabe o que a gente consegue. O Senhor nos conhece tão bem que Ele sabe o que a gente realmente não aguenta e o que nós achamos que não aguentamos. Para a gente se libertar do medo, primeiro começa na nossa mente. Porque a primeira coisa é a nossa mente, a gente pensa: não vou conseguir, não vou fazer, não sou capaz. E o Senhor nos chama para ser direcionado e guiado por Ele todos os dias. O medo em si não é uma coisa ruim. O medo é o que te impede de atravessar uma rua na frente de um carro, o medo que te impede de agir de alguma maneira que não seja bom. Mas quando o medo te paralisa, te impede de viver algo novo de Deus, nós temos que parar e refletir e pedir ao Senhor: Senhor, tira esse medo de mim. Me capacita, me direciona, porque eu preciso. Eu só vou conseguir se o Senhor estiver comigo. Eu estava vendo uma mentoria essa semana que falava sobre a águia. E nessa mentoria falava assim: a águia não tem medo de passar pelas adversidades. Ela tem um foco tão grande no alvo dela que quando vem uma tempestade, ela não para, mas ela usa a tempestade para pegar impulso e voar ainda mais alto. E eu fiquei pensando, refletindo sobre a mensagem, eu falei: nossa, que coisa interessante. Qual é o nosso alvo? O nosso alvo é Cristo. Por que quando vem uma adversidade, a gente logo quer parar? Em vez de usar a tempestade para pegar impulso e voar mais alto e cumprir o nosso propósito. Imagina se Moisés tivesse desistido no começo. Imagina se Moisés tivesse desistido no meio do caminho. Ele não teria vivido tantas coisas maravilhosas que ele viveu com Deus, tantas experiências maravilhosas que ele viveu com Deus. Ele falava com Deus assim, ouvindo a voz do Senhor. Eu imagino que coisa maravilhosa, você ouvir a voz do Senhor e ser direcionado por Ele. Quando o povo do Egito, o povo de Israel, teve a oportunidade de ouvir a voz do Senhor, eles ficaram com medo. Ficaram com medo e falaram: não, Moisés, fala você com o Senhor, porque você fala e passa para a gente o que Ele quer. Eu fico pensando na oportunidade que eles perderam de viver coisas ainda maiores com Deus por conta do medo. Imagina ouvir a voz do Senhor. Às vezes eu fico lendo a palavra e fico assim refletindo. Eu falei: Senhor, fala comigo também, eu não vou ficar com medo. É uma coisa linda de ver o cuidado e o agir de Deus. O medo tira a nossa confiança e a nossa fé em Deus. Porque quando as coisas saem do nosso controle, logo achamos que acabou. Só que não acabou. Se nós estivermos com os nossos olhos focados em Deus, nós vemos que ainda não acabou. Como perder esse medo? Para perder esse medo, nós precisamos trazer à memória o que nos dá esperança.
Trazer à memória que Deus é bom, trazer à memória que Deus nos capacita, trazer à memória que Deus nos conduz, trazer à memória que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Lá em Jeremias 29:11 diz: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança em um futuro. Então, por que nós achamos que acabou quando vem uma adversidade? Porque nós deixamos o medo tomar conta do nosso coração. Se nós deveríamos ter a certeza, porque não sou eu que estou falando, é a palavra, que o Senhor sabe os planos que tem para nós. E é plano de medo? Não. É plano de fazê-los prosperar e não lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. O Senhor sabe, o Senhor tem propósitos, tem planos para as nossas vidas. Só que basta a gente decidir deixar o medo de lado. Decidir ser conduzido pelo Senhor. Decidir que a nossa confiança está em Deus e não deixar o medo tomar conta do nosso coração. Porque muitas vezes eu sei que dá um medo e você sente vontade de parar, bate o desânimo, só que a nossa confiança deve estar em Deus. Não podemos deixar o medo tomar conta do nosso coração, não podemos deixar o medo tomar conta da nossa mente. Esse final de semana mesmo, eu estava com medo, porque foi todo mundo para o reencontro. Eu fiquei em casa com todas as crianças, meus filhos, Heitor, Ana, e a Ana ainda está com o pé engessado. Eu falei assim, o que eu vou fazer? Ontem eu passei o dia deitada passando mal, com as crianças em casa. Eu falei assim, meu Deus, me ajuda. Mas deu tudo certo, tá fluindo. A Ana caiu uma vez. Quando minha mãe deixou ela lá, ela caiu. Eu falei, ai, Ana, não cai não, porque não vai ter ninguém para me socorrer. Fiquei com medo, mas fiz. Ninguém deixou de participar, ninguém deixou de viver algo novo do Senhor, porque não tinha ninguém para ficar com as crianças. Eu falei, não, vai que eu fico e vai dar tudo certo. E está dando tudo certo. Esse ano o tema da nossa igreja é vivendo em coisas maiores. Mas para viver coisas maiores, nós temos que tirar o nosso foco do medo. E temos que focar para o alvo, que é Cristo. O nosso alvo é o Senhor. Então, assim como a águia faz e pega impulso através da tempestade, que nós venhamos pegar impulso através de qualquer coisa que aconteça em nossas vidas e venha voar acima da tempestade. Venha continuar com o nosso foco em Cristo e viver coisas ainda maiores, porque eu creio nessa palavra, que nós viveremos coisas maiores. Amém? Essa palavra que eu queria deixar para a igreja. Eu estou nervosa. Amém? Eu tentei não correr, tentei falar pausadamente para todo mundo entender. Vamos orar para a gente dividir em